Oba, caras! Está começando agora mais uma edição do Bar do Podcast com esse que vos fala, Igor Borges. E junto comigo estão Bruno Sampa. Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Escutando aí. Vamos hoje aí essa edição um tanto especial, assim, tentar relembrar os velhos tempos que só tinha mato, né? Comunidade CH. Vamos lá. Joanilson. Oi, Igor. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast para relembrar aí os velhos tempos do meio CH. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí. E também ele, Antônio Felipe Porcino. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Prazer estar aí participando do podcast. Estamos aí para falar de tudo aí sobre o meio CH desde os tempos mais remotos. É nóis. É nóis. E do pessoal mais novo, Lucas de Brito. Olá para todos os amigos do Bar do Podcast. É um prazer estar aqui participando dessa edição com vocês. E enquanto temos veteranos do meio CH aqui, né, que chegaram quando tudo era mato, aqui estou eu representando quem entrou no começo dessa década, quando já tinha bastante história escrita, não é mesmo? Então vamos lá para mais uma edição do Bar do Podcast. Muito obrigado pelo convite, Igor. E ele, nosso uruguaio de sempre, El Chavo Arachan. Boa noite, meu Brasil do meu Brasil. Boa noite, Brasil. É um grande motivo participar de mais um programão que vai ficar para a história do meio CH. Vamos que vamos, e tenho dito. Como todos eles já disseram, nós falaremos sobre o nosso próprio meio, o meio CH, do universo das obras de Chaves, Chapolin, Chespirito. Então, sem mais delongas, bora lá! O meio CH surgiu basicamente pelo site sobre o assunto, sendo os primeiros Aí Vem o Chaves, Chespirito Web, Tributo a Chespirito, Chespirito BR e outros que surgiram mais tarde, como o Mundo Chespirito, do Sampa aqui. Sampa, comece falando do seu próprio site, o Mundo Chespirito. Tem esses que você citou antes de falar do meu site. Tem outros sites. Tem o Aí Vem. Caramba. Tinha que ser o Chaves, que é o site do Igor C. Barros. Na época, né, que era bem famoso também. Tinha o site Chaves Online, que ninguém sabia quem era o dono. O Chaves, tinha o Chaves Online, acho que era um site famoso porque ele tinha domínio.com.br e isso era raro na época. Porque a gente fazia site com... não tinha orçamento quem fazia site pra ter domínio. O domínio naquela época era bem caro. E o que tinha muito site, cara. Posso dizer que não existia o Google ainda, pra você ter uma ideia. O pessoal no Brasil não usava Google para procurar site, procurar fazer pesquisa. A gente usava o KD, se chamava KD. Inclusive esse site KD, site de busca, o Google comprou o conteúdo dele, pegou. Você ia nesse site KD para fazer uma pesquisa na época sobre Chaves Chapolin, aparecia mais de 100 sites, cara. Você sabe o que é isso na época? Mais de 100 sites, porque era aquela época do boom da IG, enfim, de sites de hospedagem grátis. Tinha isso, entendeu? Então todo mundo tinha site, todo mundo podia fazer site. Tinha mais de 100 sites sobre Chaves Chapolin. E eu lembro, tinha uns nomes engraçados, tinha Tangamandap Online, tinha site pra tudo, cara. Tinha site de tudo quanto é jeito, de todos os personagens. O meu site começou acho que em 2001 ou 2000, eu não sei, acho que foi 2001. É um site bem básico, mas ele tinha a vantagem de ser um design limpo, sabe? Era bem simples e era difícil, cara, buscar informação para fazer conteúdo nessa época. Falando assim do meu site, né? Porque tinha muito site cópia, né? Que copiava. Tinha muito site, mas tinha site que copiava conteúdo na cara dura. Isso até era motivo até de disputa na época. E briga também. Porque um site copiava do outro. O meu não, eu sempre procurei
trazer conteúdo inédito, e isso, rapaz, na época era difícil, porque você tinha que ir no... A gente se baseava basicamente em entrevistas que saíam em jornais online, então coisa que saía em algum jornal brasileiro mesmo. Se bem que os jornais brasileiros era mais furado do que acerto, né? Porque eles também eram mais perdidos que os próprios fãs. E eu acho que isso até hoje, né? Enfim, o Mundo de Espírito começou comigo, com um cara chamado Dinei, que ele fez o design do site, assim. E... deixa eu ver se... passava a madrugada inteira, cara, procurando conteúdo pra fazer. Era difícil, cara. As informações... tinha muita informação que... era difícil confirmar. E nos outros sites era muita especulação também. Os sites que procuravam trazer uma informação mais rebuscada, mais profunda, era muito na base do achismo e do... sabe? A gente imaginava que podia ser assim, aquilo, assim, ia juntando pontos até formar, sabe? Uma rede e tal, de informação. Beleza. E Antônio, o Sampa falou das informações, né? Eu queria saber de você. Você lembra na época quais eram as informações mais verídicas e as mais viajadas desses sites? Cara, é difícil pensar nisso. Até acho que alguns tinha poucos sites assim que tu via ali uma credibilidade, porque era muita coisa, era naquela época que tinha uma imensidão, como o Sampa falou, de coisas para fazer site. Era hpg.ig, tinha o kit.net, tinha tjb.net, tinha o Geocities, tinha um monte de coisa, de ferramenta para hospedar, para criar site. Então muita gente fazia muita coisa na mão, assim, e muitas vezes só para ter um site, muitas vezes copiando conteúdo. Então tu tinha que filtrar bem, e pelo que tu via, assim, na época dava para ver alguns que tinham bastante credibilidade, como o site do Creotais, aí vem o Chaves Chapolin, tinha que ser o Chaves do Igor C. Barros, o Mundo de Espírito, Turma CH do Mr. Zero e outros. Alguns poucos tem que ver que tinha uma dedicação, tinha uma busca por informação diferenciada, porque era uma coisa muito difícil para conseguir informação. E agora eu não vou conseguir lembrar disso, de quanto que tinha de informação besta, assim, mas tinha coisa, nome errado, tinha nome de dublador errado, tinha coisa mal traduzida, mal escrita. Tinha muitos sites que faziam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, uns designs horríveis, sem qualquer cuidado, muita coisa copiada e copiada errado também. Então eram alguns poucos sites que tu tinha informação mais crível, mais credibilidade. E como o Sampa falou que não tinha Google na época, eu lembro que na época tinha no KD, tinha um diretório assim de lista de vários sites, e daí tinha lá uma lista de um monte de sites sobre Chaves, umas dezenas, alguns pouquíssimos que continuaram por bastante tempo, outros que foram desaparecendo rapidinho, nem eram mais atualizados. Foi um boom ali naquela época, foi muito interessante isso, mas foi o que ajudou a construir essa base toda que a gente tem de informação, apesar dos pesares de alguns sites não serem tão bons assim, mas essa imensidão toda foi o que ajudou a fomentar e trazer também mais gente para o meio CH, para formar esse universo que a gente tem hoje em dia. Joanilson, agora você, quais eram as informações mais viajadas e as mais verídicas dos sites na época? Eu, assim, quando eu comecei a acessar os sites, eu comecei pelo Chespirito Web.
E lá, assim, acho que era o site que eu confiava mais. Era o site que tinha um pouco mais de credibilidade na época, assim, em 2002, 2003. Mas quando eu acessei o Fórum Único, conheci o Chespirito BR ainda, né? Que eu não era admin nada. Cara, tinha tipo uns reality shows que era. Tinha um cara no meio que chamava Carota. Ele fazia uns reality shows, tipo Big Brother CH, umas coisas assim meio nada a ver. O Felipe Reina fazia isso também, no Mundo Chaves Maníaco. Então, e aí, assim, o X-Espírito BR, quando eu acessei pela primeira vez, tinha muito pouca informação, tinha quase nada. Vivia a base desses reality shows que era feito com membros do Fórum Único, né? Rapaz, agora me lembrei aqui do site do Cleotais. Quem não sabe, o site Cleotais é o site Aí Vem Eles. Cleotais parece que era o nome do servidor da cidade dele, um negócio assim. Enfim, tinha lá uns arquivos Wave, cara, com a qualidade bem porca mesmo, do disco do Chaves. O pessoal ouvia aquilo, baixava aquilo. E tinha uns sites que... Eu não sei se era o site do site dele, mas tinha um site que tinha umas transcrições da letra. Só que não era. Só que a qualidade era tão ruim desses áudios que era cada bizarrice que o pessoal escrevia nas letras, cara. Que é a música do Seu Madruga, por exemplo, daí você via o Seu Madruga vai dar casa com quintal pra todo mundo. Sacola de poeira da Dona Florinda. Ela é aquela do próprio, sem ser do disco mesmo, do episódio, ela é azul grinante. Já ouviu essa? Essa do azul grinante eu já vi em alguns lugares. Ela é azul grinante. O que seria um grinante, né? Eu pergunto pra ele, porra é essa, cara? Ela é azul grinante, né? Então tem essa bizarrice que eu lembrei agora, né? O pessoal deve lembrar mais alguma coisa. Tinha também... Não, tinha umas histórias também dos perdidos da enchente, que deu enchente lá na Vila Guilherme, lá na antiga sede do SBT, por isso que perdeu os episódios. Acho que umas histórias meio... tem essas lendas, cara, bizarras, que a Sandra Mara, ela crê nisso até hoje. A Sandra Mara... Era a Marta, né? Foi a Marta que falou essa bizarrice, né? Foi a Marta, não esquece. Nossa, não, ela falou isso. Deve ter perdido umas fitas que eu lembro que teve uma enchente no SBT. Não, para com isso. Teve um incêndio no almoxerifado do SBT. Tinha uma dessas no site, entendeu? Teve um incêndio no almoxerifado, teve uma enchente. Aí, pô, você ficava lendo aquilo e ficava imaginando aquelas fitas boiando, né, cara? Pô, a imaginação te levava longe, né, cara? Lendo aquelas coisas, né, cara? Imaginação, né? E aí, pô, e falava sobre também, por exemplo, no site do Cleotais lá, falava do site, por exemplo, as descrições dos episódios eram engraçadas, porque tudo que era do Chapolin, ele não dava o nome dos personagens nem dos atores. Ele falava o Kiko, a Chiquinha, mesmo para episódios do Chapolin, entendeu? Ficava um negócio muito bizarro. E eu lembro que, porra, ficava muito sinistro. Aí tem, por exemplo, o episódio do Velho do Saco, era descrito lá, episódio do Velho do Saco com o Negão. Só porque... Eu lembro disso aí. Acho que era tão escuro. Não me pegou, né? Eu acho que era tão escura a imagem, a qualidade de vídeo, eu acho que era tão ruim. Era escura. E o cara era aquele bem mexicano, né? Bem índio mesmo. O cara... Pô, o cara passou a ser negão, cara. E até hoje, negão. Até hoje, negão, o pessoal também fala. Ainda fala. Cara, Velho do Saco com o Negão. Porra, caralho, que negão. É verdade, o nome do episódio ficou assim. Rapaz, o único negro que eu vi... O único negro que eu vi em produção mexicana foi o Cirilo e o Padre Cirilo, rapaz. Nunca vi mais ninguém. Mas uma coisa que o Antônio estava falando aí que é verdade, que o design dos sites do Meio CH sempre foram bem ruins. E, aliás, já fazia um tempo que os sites, de uma forma geral, usavam aquelas plataformas, o PHPBB, esse tipo de coisa.
gestor de conteúdo lá, o João, lá, entre outros. E os sites do MCH ainda era feito naquele HTML padrão bem antigo, assim. Então, isso foi uma coisa que realmente, desde o começo, o MCH sempre esteve atrás em termos de design e de própria programação dos sites, assim, sempre teve bem defasado. Era tudo feito com frame lá, tinha um frame lateral com menu, um frame superior com topo, daí o frame com a página principal. Exato. Ali. Eu uma época depois no CHBR tentei melhorar isso, passar tudo para PHP. Deu um trabalho, mas ficou bom, assim. Mas aqui na época também não tive tempo de fazer como eu achava que deveria ser feito, né? Então ficou meia boca, vamos dizer. O Pepe também, o Pepe que participava no site uma época, ele passou conteúdo HTML para PHP depois. Mas apesar de ser HTML, cara, meu site assim era bem organizadinho até. Dava até pra, sabe, era bem limpo o design. Tinha uns sites que era sofrível. O site mesmo, aí vem eles até hoje, mesma coisa, né? Basicamente, aquele fundo terrível, aquela fonte, que é muito difícil você ler. É bizarro. Até hoje, né? Mesma coisa. Tá lá. O Times New Roman azul escuro, assim, que aí ainda põe uma imagem de fundo cinza, que aí de algumas vezes não dá pra ler mesmo. E bota também às vezes é vermelha ou azul a letra. Enfim, é feio pra caramba, mas tá lá até hoje. E atualiza, né? Parece que ele atualiza ainda o site. E, pessoal, vocês lembram se existiam sites de outros países da América Latina, sei lá, México, Peru, Uruguai, sobre a série CH? Tinha um site de um peruano, que era o Omar, que era homenagem ao Chavo del Ocho. Ele até virou moderador do Fush uma época, quando criaram um fórum em espanhol, que no fim durou muito pouco tempo lá. E tinha o site do Esteban, o Chavo del Ocho, que tá aí até hoje. Tinha esses aí... um ou outro, mas muito fraquinho em comparação aos brasileiros, assim. Apesar de ter muita informação errada, muita coisa, nome errado às vezes, mas os brasileiros, querendo ou não, a gente sempre fez uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Esses outros sites só traziam, tipo, personagens, coisas bem superficiais da série, assim, não tinha nenhuma informação relevante, assim. Antes de surgir aquela lista, né, que depois inspirou a lista do Thomas, antes de surgir aquela lista não teve nenhum site gringo que trouxe uma informação que nós, dos sites brasileiros, já não tínhamos. Eu lembro esse homenagem, né, do peruano. Eu acho que, quando surgiu era bem legal, cara. Tinha todos os discos, tinha a letra dos discos, das músicas. Tinha umas informações legais nesse site peruano. Agora o site do Esteban Português, não sei, era da Costa Rica e era bem básico, né? Personagens, frases icônicas, sabe? Umas coisas assim, básicas. Eu lembro de um site chileno também. Esse é na época do mato mesmo. Eu nem lembro o nome do site, mas era um site que tinha escrito diálogos. Tinha transcrição de diálogos em espanhol e alguns tinham o áudio pra você baixar. Você vê que na época não tinha nem vídeo pra baixar, cara. E eu lembro que baixava esses áudios e, caramba, é aquele episódio e tal. Você tinha que reconhecer pelo áudio, não tinha nem vídeo. O vídeo surgiu um pouco depois e era sofrível também a qualidade do vídeo. Subiu o vídeo, imagina, com discado também. Rapaz, no Turma CH tinha um episódio completo, pra você ter uma ideia, que era 5 megas, um episódio completo. Não, essa questão de vídeo era terrível. Ô Bruno, você lembra daqueles streamings em Real Player que tinha do América TV, alguns outros que, cara, o negócio já era em espanhol, ainda aquele Real Player você não conseguia ver nada, cara, parecia um monte de vulto na tela, assim. Parecia um vulto na tela, parecia assim, tudo esfumaçado, bem Nelson mesmo, assim, só fazer uma piadinha. Mas era frame, assim, era quase frame a frame, sabe? E era uma resolução assim, sei lá, 140p, entendeu? Pros monitores, era um negócio terrível. O monitor na época era o quê? 800 por 600, o monitor da gente, sabe? Uma resolução boa. E acho que o Turma CH foi o primeiro que começou a disponibilizar os vídeos, assim, né, de episódios inteiros, ou não? Eu me lembro, acho que foi, né?
Rapaz, pelo que eu me lembro, sim, eu acho que sim, completos, né? Porque acho que eu esqueci o nome do cara lá e tinha uma placa de vídeo. Depois apareceu o Mr. Zero também com placa pra ripar episódio. Mas era sofrível, subir episódio e baixar com discada. Depois eu comprei uma nervoso. placa, mas isso bem depois já. Foi uma outra também época já, que já tinha o X264 aí, já tinha uma qualidadezinha melhor. Na época era X-Vid, né? Não era X264 ainda. Mas assim, já tinha uma qualidadezinha um pouco melhor, já tinha as conexões um pouco melhores. Eu mesmo tinha Agora, uma 128K. Agora o Joanilson falou aí dos streams, né? Isso aí era uma época interessante, porque tinha um site chamado radios.com.br que linkava e tinha uma lista de sites por países de emissoras que transmitiam sua programação pela internet e de rádios também. E por ali a gente ficava fuçando para achar emissoras que estavam exibindo Chaves, Chapolin. Tinha uma das famosas, que essa foi o Joanilson falou que é a América TV do Peru, transmitia você via pelo Windows Media, em ASF. Era uma das melhorzinhas, cara, do que pegava melhorzinha. E o pessoal tirava print disso, cara, pra mostrar o episódio, sabe, que passava. Mas, se eu não me engano, o Turma CH começou, eles gravavam do sinal da Alterosa. A Alterosa tinha um streaming. A Alterosa é uma afiliada do SBT que tinha streaming, se eu não me engano era isso. Eles começaram gravando do streaming da Alterosa. Tinha o streaming da Alterosa também. Tinha um pelo Real Player. Nossa, Real Player, imagina o que é hoje Real Player, ninguém lembra disso. Já faliu faz tempo, eu sei. Tinha o Real Player, era da Venezuela, um canal da Venezuela que passava. A Repretel? Não, a Repretel da Costa Rica. A Repretel foi bem depois, né? Era Venevision. Venevision, esse mesmo. Venevision, né? Venevision passava, X-Pirito. A Repretel veio bem depois, era um link já bem melhor, assim. Dava até pra gravar e colocar, sim, assim, o pessoal gravava. Depois, o pessoal era um mínimo compreensível, né? Tinha um mínimo de inteligibilidade ali, você conseguia entender alguma coisa, pelo menos. O pessoal começou a gravar também daquele canal 9 na Argentina, um stream, que era uma emissora nova que tinha acabado de adquirir X-Pirito, Chapolin. Aí o pessoal começou a fazer também. E era, DivX, aquele DivX 3.1, mano. Caramba, que negócio pesado pra caramba. Na discada. Caramba, não, é brabo. E da gravação, vocês chegaram a gravar muita coisa nessa época? Vocês três? Então, depois de um tempo, eu comprei uma placa de captura, eu gravava do SBT mesmo pra ripar e subir pro CHBR. Eu baixava algumas coisas no Emule tinha alguns episódios que você não achava em lugar nenhum, assim, em espanhol, umas coisas um pouco diferentes, mas não eram muitos episódios, não. Mas acho que só o Bruno aí que tinha a antena e receptor para canal estrangeiro que ele gravava, né, Bruno? Fala aí. Isso foi em 2004, mais ou menos. Eu comprei um receptor digital. Aí, rapaz, você tinha que fazer uma pesquisa na internet para saber, sabe, onde ficava o satélite para poder mirar a antena para aquele satélite, para pegar aquele canal, puta que pariu. Aí eu consegui pegar aqui, que era o satélite que tinha um sinal mais forte no Brasil, que era agora não lembro o nome do satélite, mas era a Telefuturo do Paraguai, passava Chaves e Chapolin, X-Pirito às vezes, e tinha um canal da América Central, cara. Nossa senhora, canal 5 da América Central da Panamá. Caramba, não é do Panamá, não tô lembrado. Era um canal 5 Televicentro. Líder, Televicentro, só que eu não sei o país, esqueci agora. Guatemala, seria? El Salvador. Isso. Tinha esse, passava X-Pirito toda semana, gravava X-Pirito pelo canal 5 e a Telefuturo gravava Chapolin e Chaves. Só que esse Chapolin e Chaves na Telefuturo era duro de gravar porque tinha umas travadas de frame, porque o receptor não convertia PAL-N, que era o sistema no Paraguai, para PAL-M nosso, né? 30 frames, quer dizer, 60 Hz, é outra coisa. Aí dava aquelas travadinhas, mas, consegui gravar bastante coisa em VHS
E consegui, e até vendia, trocava pessoal. E depois com placa também eu comecei a fazer VCD, não era nem DVD, a placa era tão fraca, o computador era tão fraco que eu não consegui nem fazer DVD, era VCD que eu fazia para poder vender, enfim. Tinha esse negócio. Depois eu criei até uma seção no site do Mundo de Espírito, dos satélites disponíveis, dos canais, e o pessoal começou, um outro pessoal começou também a comprar receptor e gravar, até em DVD também, o Thomas gravava da Repretel, né? Eu acho que tinha alguém. A Repretel acho que foi a melhor emissora assim na época, né? Porque eles transmitiam tudo em ordem cronológica, muito bom, muito bom. Ajudou bastante o Thomas na lista. CH era da Repretel que o Thomas gravava, né? Sim. Falando em lista, eu lembrei do outro site da Costa Rica, não, de Porto Rico, que tinha uma listinha também, né? Que começou com essa listinha. O Thomas pegou essa listinha e a partir Renier Ramírez, né? Isso. Um site bem legal dele. Favor não confundir com Hamlin, o cara lá do... Então, esse site, essa lista, acho que foi dos estrangeiros, foi o que mais contribuiu, né? Com informações. Sim. E aí dessa lista, o Thomas, digamos assim, complementou ela, corrigiu algumas coisas e complementou, né? Ele tinha a lista prontinha lá, e adicionava uma coisa e outra de repente. Aí o Thomas pegou e o Thomas assistia direto, né, pra Repretel, e foi com a ajuda de todo mundo e com o esforço dele também vendo os episódios, foi... Então, mas no começo a Repretel tinha o streaming, né? E aí a gente conseguia acompanhar mais ou menos também. Mas depois a gente fechou o streaming, e aí só o Thomas mesmo que acompanhava pelo receptor, né? Era a emissora que melhor exibia, assim, né? Que tinha mais acesso e exibição, assim, em ordem cronológica. E hoje parece que a Repretel é da Televisa, né? Eu não sei se naquela época já era da Televisa. Parece que a Repretel hoje tem ações da Televisa. Agora, Joanilson, o Bruno agora há pouco falou do Mundo Chespirito, agora eu queria que você falasse do Chespirito BR, né? Tanto do site, dos aspectos do site, tanto que como você se tornou webmaster. Então, como eu falei agora aí, quando eu entrei no meio CH, quem estava responsável pelo site era um cara chamado Carota, né? Que ele fazia esses reality shows, essas coisas. Na verdade, o Chespirito BR já teve muita gente que passou por lá, não lembro nem quem fundou o site, mas... Teve o Lucas Calvin, aí teve o pessoal mudava muito ali, entrava, a gente saía. Aí eu no fórum, participando bastante do fórum único, né? E eu cheguei a conversar, se eu não me engano, não sei se foi com o Léo, com quem que foi, que me repassou a administração do site. E aí eu comecei a escrever bastante textos, né? Elaborar melhor os textos que tinha, recuperar sessões que não tinham mais no site. Porque o site estava bem fraquinho mesmo, né? E aí comecei a restaurar os conteúdos e criar coisas novas, adicionar sessões novas. E depois, assim, o que fortaleceu mesmo, assim, foi a questão dos vídeos, né? Quando eu comecei a disponibilizar vídeos em boa qualidade, assim, não para os padrões de hoje, né? Hoje seriam ruins. Se não me engano, era em 320 por 240 a resolução. Mas assim, eram uns vídeos bons, mais ou menos uns 100 megas, 150 megas. Tinha uma resolução legal, dava para assistir. São vídeos que chegaram a ser usados até no programa do Pânico. Na televisão eu já vi alguns vídeos que eu ripei, que os caras usaram. Mas foi a questão dos vídeos que deu um boom no site, né? E levou ele para outro patamar, né? Que, querendo ou não, era um site que tinha mais episódios para baixar, assim. E todo dia eu já... O que passava no SBT eu já fazia captura, gravava e já disponibilizava. E aí, assim, então consegui em pouco tempo um catálogo muito grande de episódios no site. Tanto primeiro de Chaves, né? Depois de Chapolin, porque o Chapolin ficou um tempo fora e tal, e aí não tinha como, mas... E também teve bastante gente que me ajudou. O Thomas chegou a ripar alguns vídeos, o Andy, se eu não me engano, ele gravou alguns. Teve outras pessoas também que ajudaram, não foi só eu. O Fabão, se eu não me engano, também teve alguns vídeos que ele upou. E assim,
também teve bastante gente na época que eu tava lá que era a questão das colunas, né? Antigamente tinha muito isso, o cara queria ser colunista num site. E aí, nessa questão, o Fabão tinha uma coluna lá, o Antônio teve também um tempo, quem mais? Ixi, agora não lembro mais, mas teve bastante gente que ajudou Eu também nessa tive. questão das colunas. É, Oi? é aí que eu ia entrar com um adendo, porque quase todo mundo do meio SH que teve um site depois, independente, passou pela X-Espírito BR. Quase todo mundo, cara. O Thomas passou, o Batista passou, eu passei pela X-Espírito BR. Todo mundo que passou lá deixou um pouquinho de conteúdo lá, entendeu? Uma organização. Tanto que tinha muito. Era muito desorganizado o site no começo, porque tinha. Esse pessoal ia entrando, ia criando sessão. Criando sessão. E o site que tinha mais sessão era X-Espírito BR no começo. Eu acho que depois isso foi condensado, não sei se foi você, não lembro muito bem. Depois... Não, foi o Carota. O Carota limpou bem o site, ficou muito enxuto. Tá. Aí eu tentei trazer algumas coisas de volta, mas o que era importante, né? Não também deixar o site muito poluído. Mas realmente, bastante gente passou por ali, e depois na minha época que eu estava lá, teve bastante gente que participou como colunista, ou que gravou vídeos, ou que ajudou de alguma maneira, contribuiu, porque eu também sempre tive ativo lá no Fórum Único, sempre busquei ter amizade com todo mundo, não era ficar causando confusão, não. Então, o pessoal estava ali e eu pedia, às vezes, ajuda e as pessoas ajudavam, enfim. Mas acho que é uma coisa que não é que eu sinto falta, mas foi uma época legal, mas depois comecei a trabalhar, tudo, não tive mais tempo para isso, né? Porque querendo ou não, o retorno financeiro disso era quase zero, né? Quando não, tinha que investir em alguma coisa ainda. Eu lembro de uma época que foi bem bacana ali da X-Espírito BR, que foi no período que eu passei ali, foi lá por 2007, que eu fazia a postagem de notícias ali do site. Eu lembro que muita coisa que saía de notícia aí no fórum, lá no FUSH, era a CHBR que dava primeiro ali. Pesquisava ali um monte de notícia, quase todo dia alguma notícia nova ali. Então a parte ali foi bem bacana. Foi ali por 2007, por aí. Mas o Joanilson, faltou falar também daquele teu primeiro site lá, o Anti-SBT. Ah, a origem, né? Cara, isso aí foi uma viagem total, porque eu comecei a ler essas teorias na internet aí da enchente, de não sei o quê, e como que o SBT tinha 200 e tantos episódios, só exibia 150. Aí eu fiquei louco, assim, fiquei puto com o SBT e criei o site anti-SBT. Só que eu não sabia, não tinha a menor noção, cara. Era um negócio, um HTML horroroso, com umas imagens de Paint, né? As coisas editadas no Paint, tudo mal feito, assim. Era no Kitnet, né? Kit.net. Puta, cara. Isso foi um delírio juvenil, assim, porra. Jovenzinho, não sabe o que fazer da vida e deu uns negócios meio... Aí fiquei com raiva do SBT e criei lá anti-SBT. Mas aí durou pouco tempo, isso aí foi... Depois de um tempo vi que isso aí não ia levar nada, não. E aí até mudei de nick, né? Aí mudei pra anti primeiro. Em vez de SBT ficou só anti. Aí depois eu mudei pra Joanilson pra vincular mesmo disso aí. Que ele falou de anti-SBT, eu lembrei do movimento Volta Perdidos, né? Teve um site desse também, depois foi criado, pedindo SBT pra voltar com os perdidos, caramba. Lembrei de uma história engraçada também, eu esqueci. Acho que eu esqueci o nome do cara, mas ele fez um site no HPG na época, que era Sucessos Perdidos, olha só. Só que ele registrou sucessos perdidos tudo com S, cara. Não, ou com C, não sei. Caramba, esse nego caiu muito zoando, cara. Ô, Bruno, mas era uma época que não tinha redes sociais, né? Não tinha hashtag, essas coisas. Se fosse hoje, ia ser um trending topic aí do Twitter, alguma coisa assim, né? Na época não tinha, a gente criava site. A gente criava site e tinha os fóruns. Cada site tinha um fórum. Porque a plataforma de fórum era grátis. Então o nego se lambuzava também disso, entendeu? Cada site tinha o seu fórum. Tinha essa disputinha, né? De fóruns e tal. Pois é. Agora, Antônio, o Bruno falou do mundo Chespirito
O João Nilson falou de X-Espírito BR. Fale então do fã-clube Chiquinha Brasil. Cara, isso foi também, como o jornalista falou, um delírio juvenil. Naquela época eu tinha 14 anos, estava ali vendo todo aquele fórum, toda aquela coisa, todo mundo com seu site, com seus alunos destacando ali, e daí o nego chegava ali, também queria meio que se embriagar nisso, queria ter o seu próprio site, ter o seu destaque ali, e eu também resolvi fazer isso para de alguma forma querer me destacar e poder fazer parte do meio. E foi nisso que eu criei o site dedicado a Chiquinhas lá em 2013. Não tinha porra nenhuma de noção de criar site, fazer HTML, nada assim. Eu aprendi muita coisa no braço para fazer e mantive meu site no ar até lá por 2006. Depois eu tive umas melhorias de design, depois teve um cara que ajudou, fez um design legalzinho lá, e deu para manter o site lá por 2006, 2007, por aí. Depois acabei meio largando de mão, porque também já estava entrando em outros sites aí. Aí foi uma experiência interessante para aprender um pouco a mexer nisso, aprender a como fazer um site e tudo mais. Até ajudou para depois aí tá contribuindo com outros sites. Depois disso eu tive uma coluna no site que era o Sempre Seu Madruga. Depois eu fui lá pro site Casa CH do Spider, de mais uns outros lá. Era um site bem bacaninha. Aí depois eu fui pra CHBR, que eu já tava com mais uma experiência, mais uma noção aí de como fazer os negócios. Tipo, essa parte aí que eu falei das notícias, colocar lá na CHBR, eu desenvolvi um pouco ali no Chiquinha Brasil. Essa parte sabia os caminhos, como pesquisar, sabia um pouco traduzir melhor também. Essa foi uma experiência meio maluquinha na época, mas foi legal para desenvolver isso, aprender um pouco dessa experiência. O Antônio falou agora disso pra sempre Seu Madruga. Eu lembrei que era uma febre na época. As montagens com o Seu Madruga, né? É sempre a mesma cara, quase, e botando em tudo que é pôster, né? Fotos de futebol, pôster de filmes famosos. O que mais tinha era. E infestava a internet essas montagens da cara do Seu Madruga no dólar, então no Che Guevara. Sabe, botava a cara do Seu Madruga em tudo quanto é lugar. O que mais tinha na internet era essas montagens. Vocês lembram disso? Essas montagens? Tinha um cara lá que fazia um monte de montagens, o Yanmar, umas montagens muito loucas, filme de coisa lá. Eu acho até que essas montagens antecederam o meio CH, assim, e às vezes não estava nem vinculado, o cara nem sabia muito os sites, as coisas, era um cara que só gostava do Seu Madruga, realmente, e postava na internet, jogava o negócio na internet e o negócio ia se espalhando, assim, né? Era quase um meme, né? Sei lá, vamos dizer. Era um meme naquela época. Naquela época, era o meme do Seu Madruga. Já bombava, o Seu Madruga já bombava antes do meme. Cara, tinha o Seu Madruga, botava... Tinha uns famosos, assim, tinha o Seu Madruga naquela caixa de maisena, o Seu Madruga no dólar. O Seu Madruga Guevara, né? Seu Madruga de Che Guevara. Porra, tudo. Imaginar. Seu Madruga com o bolso no Star Wars. Tinha o Seu Madruga, tinha o Ramones também, né? Banda Ramones, todo mundo com a cara do Seu Madruga, os Ramones. Puta, cara, vocês estão lembrando de cada coisa, velho. Tem muita bizarrice, né? Um que eu lembro muito bem dessa montagem do Madruga era uma que era ele de Wolverine, cara. Cabeça dele no Wolverine. Essa eu lembro também. Pô, depois também teve uma famosa também, do Seu Barriga, o Senhor dos Aluguéis. Essa é famosa também. Ah, sim, também. Essa repercute até hoje, né, como meme. Porque eu comecei a acessar o meio CH, na verdade o site CH já bem tarde, né, em relação a vocês, comecei em 2006. E aí eu lembro muito do Vila do Chaves, X-Espírito BR, X-Espírito Web também. Eu lembro também que tinha um que eu descobri em 2008, por aí, eu não sei se vocês conhecem, que era o danizinha.org. Eu lembro que tinha... Lembro sim, esse Danizinho era legal. Eu lembro que tinha as músicas do LP lá. Que esse site aí eu achava bizarro demais, esse nome.
parece esse nome de site pornô, cara. Sim. Da época, sabe? Danizinha. Cara, ó, escreve já Chaves, vai lá no Danizinha. Caraca, parece nome de site pornô. Mas Não. era o nome da mulher do cara, né? O cara fez o site pra mulher dele, depois virou o site de Chaves, cara. Puta. Falando nisso, rapaz, lembrei de uma aqui bizarra. Agora Não, que esse eu lembro negócio- ô, Bruno, não sei se você vai lembrar, que teve um site, agora não lembro se é o Mundo Chespirito, qual que é, Eu não. um site que saiu, e quando saiu do ar o site, entrou um site É isso aí que eu ia falar. Gatos Cariocas. Essa história é bizonha demais. É o Chaves Ria, rapaz. Que o Chaves Mania era do Bruno Pires, do Rio de Janeiro, que era amigo do Berriel. Chaves Mania, isso aí mesmo. Era o Cara, tributo a isso- Chespirito, que daí virou Chaves Mania, que daí virou Cariocas. Virou Chaves Mania, rapaz. Aí você entrava www.chavesmania.com.br, entrava gatos cariocas, rapaz, que porra é essa? Cheio de homem pelado lá. E era o próprio BP, cara, o próprio Bruno Pires que tirava foto dos caras, aliciava os meninos e tal. É bizarro demais isso, cara. E se você for no Web Archives, não sei como é que fala, se você for lá, você vai achar lá no... Não sei o ano, mas você vai lá achar lá. Você bota lá o domínio, você vai entrar no Gatos Carioca lá, ver os bichos lá nu lá. Caralho, imagina a situação, o cara vai pesquisar a chave entre o site gay, cara. Brabo, hein? O Mundo de Espírito também passou por uma dessa, mas foi porque eu não tinha onde hospedar vídeo, e o único site grátis que tinha de hospedagem era um site que hospedava pornô. Só que eu não sabia. Eu registrei e subia os vídeos nesse site. Não era site de streaming, era site para baixar. Entendeu? Ele não reproduzia vídeo pornô. CH Vídeos, né? É o CH Vídeos. Caramba. E quando dava link, por exemplo, se você colocava o link errado, ele redirecionava pro site de origem. Então, rapaz, se você clicava num vídeo lá meu e tivesse um link errado, você ia cair dentro de um site pornô. Enfim, essas merdas aconteciam na época. A gente fazia de tudo para poder hospedar vídeo. Tinha Mas essas falando, ciladas. falando nos sites, assim, acho que o Turma CH foi um site que foi muito legal, assim, durante bastante tempo, foi um site que teve bastante conteúdo. O Mundo Chespirito, vocês também faziam um trabalho legal. O CHBR também, que foi um dos maiores. O Chaves Mania também teve sua contribuição. Tinha o do Lousada lá, como é que chamava mesmo? Portal Chespirito. Portal Chespirito, Lousada também trazia umas coisas legais. Teve alguns sites assim que sempre traziam alguma coisa diferente e tal. Mas não eram muitos, assim, eram alguns só. O site do Garcia Barros era muito bacana também. O Cebar tinha informações técnicas interessantes, né? Porque ele formado em vídeo, né, edição de vídeo e tal, fornecia coisas sobre edição, coisas sobre cenários, câmeras, e especulava também muito, porque não tinha informação. Então ele fazia esse tipo de associação do conhecimento técnico dele, associação de episódio, esse episódio de tal temporada. Depois tinha também a evolução dos bonezinhos do Kiko, tinha a evolução das roupas do Chaves em desenho, assim. Eu lembro disso tipo daí, que era meio que desenhado no Paint, não era? Era um desenho, mas era bem das roupas? assim, como se fosse gráfico de revista, assim, e tal. Sim. Um negócio, né? Muito e assim, a gente não tinha informação, tinha que bolar mesmo essas teorias e enfim, não tinha informação concreta, né? A gente ia pelas pistas, né? Ia seguindo as pistas e ia montando um quebra-cabeça, assim, né? E é muito legal resgatar isso tudo, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso à informação tão fácil, a gente já sabe praticamente de tudo. Mas nessa época era tudo mais escasso, então é bem legal retornar isso. E hoje, assim, o YouTube dominou muito, né, cara? O YouTube, as redes sociais acabam dominando muito e você quase não acessa mais site, né? Então mudou muito a internet como ela é usada hoje para como era na época, né? Então é legal mesmo resgatar isso aí, relembrar isso aí. É que é interessante esse negócio da internet, como mudou, e a internet mudou, a coisa ficou meio fracionada, né? O pessoal só acessa o Facebook e o YouTube e acaba não se informando, cara, das coisas básicas de Chaves e falando besteira que a gente lê aí tanto, entendeu?
No Facebook a gente lê besteira pra caralho, nego falando. Se essas pessoas visitassem o site e lessem, elas teriam um mínimo de informação básica pra não falar tanta besteira e não espalhar besteira também, né? Eu, por exemplo, quando eu terminei o site, eu doei o conteúdo pro Antônio, doei o conteúdo aí pro fórum. Tem um portalzinho com informações básicas, pelo menos lá. Tem lá grandes sessões que tinham no Mundo Espírito foram pro site do Fórum Chaves, do portal lá. Tem lá os produtos, tem lá umas biografias na medida do possível que a gente fazia dos atores e tal. Tem esse tipo de coisa lá. E é coisa básica que o pessoal devia saber e fala besteira pra caramba. O Bruno, e acho assim, no começo até tinha umas informações erradas, mas depois de um certo tempo pra frente, a gente começou a chegar num nível assim, de aprofundar os dados, as coisas, que não tinha mais informação errada nos principais sites CH. Qualquer um dos, digamos assim, dos 5 maiores que você acessasse, você não ia ver besteira mais. Não sei se fosse um site daqueles que tinha muito, né? O cara aparecia no fórum lá, ó, meu site aqui. Aí aparecia, aí podia ter umas coisas meio erradas, mas geralmente não, era cópia dos sites grandes. Mas nos grandes você não tinha mais coisa errada não, assim. A partir de sei lá, 2005, vou chutar aí, à frente já estava meio que acertado, assim. Os que se manteram, que foram poucos, conseguiram sintetizar um pouquinho de informação certa, né, pelo menos. E o que veio, tanto que esses sites, chegou uma hora que não tinha mais informação que a gente botar, entendeu? A gente dependia dessas coisas que acontecem, de aparições de atores fazendo uma declaração ou outra, numa entrevista, falando alguma coisa diferente, a gente via e adicionava isso, entendeu? Adicionava aquilo e ia montando. Chegou um ponto que era só assim, era colunas, notícias e vídeos, basicamente. E o que o pessoal queria ver mesmo era vídeo. O forte mesmo que, digamos assim, popularizou o meio CH, fez sair de um nicho para o pessoal em geral, foi os vídeos. Eu cheguei a ver na faculdade, cara, o cara acessando a Espírito BR para baixar vídeo. Porra, velho, e assim, eu não falei nada, o cara acho que nem sabe até hoje que eu era o webmaster do site, mas você vê o cara acessando o seu site para baixar o vídeo, porra, foi uma sensação esquisita, mas foi bom, gostei. Esses sites, o pessoal baixava e fazia DVD pirata, né? Você via. DVD com cheio de logo de site aí, nas banquinhas na época. Não, eu te falei, até no Pânico os caras faziam as montagenzinhas, coisas com os vídeos da CHBR, com o logo lá no canto e tudo. Às vezes ficava invertida a imagem, o logo ficava ao contrário. Mas dava pra ver que era. Depois do site, surgiu algo que revolucionaria o meio, o formato de fórum. O primeiro site a criar um fórum foi o site Tributo a Chespirito, isso em 2000. O segundo foi o fórum do Chespirito Web, do Cleotais, que surgiu em dezembro de 2000. Já em 2001 surge o fórum do Chespirito BR, junto com a criação do site. O responsável por ele era Léo Brasil, que era super rival do Chespirito Web na época. E em acordo de paz surgiu ainda em 2001 o Fórum Único Chespirito, que era basicamente o fórum do Chespirito BR, só que modificado. Surgiram ainda fóruns como o Fórum Feio Forte Formal, do Thomas Henrique, e o Fórum do Fã Clube Chespirito Brasil. Em 2009, depois de problemas no Fórum Único Chespirito, surge o Fórum Chaves, fundado por várias pessoas, entre elas Antônio Felipe Porcino. Sampa, eu queria que você começasse falando quais são as lembranças que você tem sobre o comecinho dos fóruns. Tinha dito antes, a plataforma grátis, eu não lembro o nome da plataforma, se alguém lembrar de falar aí, mas era uma plataforma que todos os sites usavam. Era uma coisa bem simples e... Era o Fórum Now. O Fórum Now, é isso mesmo. Tinha enquete, né? Tinha fórum e tal. Esse Fórum Now, todos os sites tinham isso. Então surgiu aí. E era muita treta, esse negócio de fórum dava muita treta, eu acho. E aí a gente resolveu juntar todos os esforços num site só, cara. Por isso o nome único, né? Um fórum único, unindo todos os sites. Aí surgiu o Fórum Único Chespirito. Dominou boa parte, né? Dessa época de fórum, era o único. Então,
Ô, Bruno, já para Sim. adiantar um pouco no tempo, falar do Fórum Feio, Forte e Formal, o pessoal tem uma certa, digamos assim, uma ideia um pouco errada. Na verdade, ele não surgiu para concorrer com o Fórum Único. Na verdade, a gente tinha o grupo nosso lá, o chat do MSN, e a gente viu que o Fórum Único estava muito chato, assim, né? Tava coisa meio burocrática, meio, sei lá, não era um lugar que a gente entrava para rir, para se divertir, né? Então Tava zoado. a gente quis fazer um fórum, digamos assim, paralelo, que era para zoar mesmo, para um brincar com o outro, para, enfim, que era para ser um fórum mais sem regras, mais informal, assim. Mas ele nunca teve apesar de ter formal no nome, a ideia era ser mais informal. Mas ele nunca teve a pretensão de ser um fórum que fosse derrubar o Fórum Único, que fosse substituir o Fórum Único. Não, era um negócio mais de amigos, estar entre amigos, assim, fazer uma coisa mais íntima, assim, né? Não ser um negócio tão... A já começar pelo nome, né? Feio, forte, formal, já é uma zoeira, né? O nome, não é uma coisa... Cara, e a gente ficou semanas, assim, pensando nesse nome, aí deu umas sugestões nada a ver, tipo, Fórum Bigo. Foram pescar e não voltaram. Aí ficou FF, né? Fórum Feio, Forte, Formal, a gente falava... FFFF. Agora, o surgimento do Fórum Chaves é com o Antônio. Né? Eu não sei como foi essa dissidência aí. Pode falar, Antônio. Os detalhes. Começa aí, Antônio. Depois eu falo um pouco da minha visão disso na época, mas você que teve mais por dentro aí. Primeiro falar do Fush, né? Que foi uma... Para! Ficou curioso? Então não deixe de ouvir nosso próximo programa nesta mesma hora e neste mesmo Chaves canal. Cá entre nós, eu sempre quis falar isso.